Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Pai, exaltando o seu santo nome. Vamos louvar, irmãos, com muita alegria, o número 63. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. 63. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor me conduz. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa pavor, sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate o pecado e o mal. Digo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa pavor, sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que
minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui no 64. Aleluias. Louvado seja teu nome, ó Senhor. Recebe, Senhor Jesus, toda a nossa adoração, Pai. 64. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tenta
Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Pai, muito obrigada, meu Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor me concedeu. Senhor, eu não sou digna de estar aqui, mas o Senhor me chamou e aqui eu estou. Abençoa, Senhor, a segunda parte, Senhor, deste trabalho. Ajuda-nos, ó Deus, inculca-nos, ó Pai, os teus ensinamentos, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Nos capacita, Pai. Dai-nos sabedoria, a começar por mim, Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um, os nossos pastores, professores, todos que aqui estão, Pai. Abençoa, Senhor, tudo que será feito, a Tua palavra, Senhor Jesus, para que nós possamos nos alimentar, Pai. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. E aos que se encontram também assistindo em casa, que o Senhor Jesus vos abençoe grandemente. Obrigada, Senhor Jesus, por esta rica oportunidade. Passo a oportunidade para o nosso pastor Ederson. Amém? Graça e paz, meus amados. Louvado seja Deus que nos concede mais uma quarta-feira para juntos estarmos louvando, adorando e glorificando o seu nome, apresentando nosso culto racional, sendo tão grato por tão grande salvação que o Senhor nos concede. Amém? Queria convidar o diácono Marcos para fazer uma oração pela família, em nome de Jesus. Logo após eu já iniciarei aí o... Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Antes de orar, eu queria louvar o Senhor. No 17. Inário 17, que diz assim: não temas, contigo eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. O lírio mais alvo, elimos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo está. E a igreja? Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Pode louvar o Senhor. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar.
louvar. Aleluia. Meu Senhor me promete sempre comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor bendito, Deus maravilhoso, Deus eterno, santo e Deus de Israel. Pai querido, estamos aqui, Senhor Deus, cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, confiando, Deus, em Ti, na Tua promessa. Pai querido, abençoa, Deus, a cada um que estão aqui presente, abençoa o Teu servo, o pastor que está aqui, Senhor Deus, para trazer essa palavra nesta noite. Abençoa, Deus, a todas as famílias, Deus, nesta hora, Pai querido, a família aqui presente, aquelas que estão em casa nos escutando. Pai querido, abençoa, Deus, a todos pais de família, a todos, ó Pai, a todos filhos, Senhor Deus. Derrama, Deus, da Tua graça. Eu também te abençoa, Deus, a conversão, Pai querido. Tem misericórdia, Pai querido. Abençoa todos aqueles que estão de frente, aqueles que, ó Pai querido, que estão, Pai querido, trabalhando para Ti. Tem de misericórdia, ajuda, Deus, a cada um, Senhor Deus. Abraça, Deus, dá o Teu abraço, Deus poderoso, o Teu abraço, Deus, de amor, o Teu abraço de Pai. Ó Deus, abençoa, Deus, essa igreja. Abençoa esse CPI, Pai querido, de Campo de Nova Descoberta. Abençoa o Teu servo, o pastor Jadson. Abençoa todos aqueles que estão de frente nesse trabalho. Que esse trabalho, Deus, não venha, Deus, a desistir. Que esse trabalho venha, Deus, a seguir em frente, Deus, trazer alma, Deus, para a Tua igreja, para o Teu reino, Pai querido. É assim, Deus, que nós Te oramos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Marcos, irmãos, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Nós estamos semana passada, no versículo 7 ao versículo 12, quando Jesus foi à beira-mar, terceira vez que o evangelista Marcos, ele nos traz que Jesus foi à beira-mar. Primeiro, quando ele convidou os 4 primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, que deixaram os seus barcos, os seus serviços, o que estavam fazendo, e foram seguir Jesus. Na segunda vez, foi quando ele viu Levi cobrando imposto, ali na coleteria dos impostos, olhou para Levi e o chamou: segue-me. E agora vamos trabalhar do versículo 13 ao versículo 19, onde vai estar o nome dos 12 apóstolos, os 12 discípulos, o qual o Senhor chamou para que fossem eles aqueles que estavam mais próximos de Jesus, aqueles que iam continuar como mensageiro. A palavra apóstolos tem o significado de mensageiro, aqueles que seriam enviados por Cristo para continuar pregando o reino de Deus, as boas novas da salvação. E agora, sendo pessoas que viveram com Cristo, andaram com Cristo 3 anos de ministério, estavam com o Senhor, vendo milagres, Jesus andando sobre o mar, o Senhor aquietando tempestade, o Senhor levantando mortos, todo tipo de milagre que nós possamos ver aqui nos evangelhos, nos 4 evangelhos, mas principalmente a palavra poderosa, transformadora, libertadora, graciosa do Senhor, que transformou vidas, que fez homens e mulheres voltarem a Deus, estarem com Deus através do conhecimento que Cristo vos outorgou, vos deu. Amém, irmãos? Vamos ler aqui versículo 13, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 19. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que com ele, e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 aos que chamou de apóstolos, para estarem com ele e para
os enviar a pregar e a expulsar com autoridade os demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, as quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Amém, queridos? Queria orar mais uma vez, baixe sua cabeça e seus olhos. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Tem compaixão, que o Senhor possa trazer a Tua palavra para cada um de nós, nos dando discernimento, entendimento, compreensão. E no nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa nos dar poder, nos enchendo do Teu Espírito Santo, para que nós possamos praticar, cumprir com alegria, com gozo, com felicidade a Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor, desde os dias que nos chamou, tem nos tratado e trabalhado em nossas vidas, nos convertendo a cada dia, nos fazendo parecido com o Teu Filho, cada momento, tirando o velho homem, vai nos fazendo ser despido do velho homem. O Senhor vai tirando tudo aquilo, Senhor, através, dia após dia, o Senhor vai tratando o Teu povo, tratando a Tua igreja, para que ela possa aparecer mais com o Seu Salvador. Pai, no nome de Jesus, tem compaixão, tem misericórdia, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê graça, e nós possamos sentir o poder do Teu Espírito a nos conduzir, no Senhor, a praticar, a dizer não ao pecado, a vencer o pecado, como diz a Tua palavra lá em Tiago, Senhor, se sujeitando a Ti, aleluia, sujeitando a Ti, Senhor, aleluia, repreendendo o diabo, Senhor, de nossas vidas. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa nossas vidas, e a todo aquele que ouvir esta gravação possa ser abençoado por Ti, também em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, louvado seja Deus. Versículo 13. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e vieram junto dele. Esse mesmo texto, lá em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16, vai nos mostrar, Lucas, ele vai deixar algo a mais, ele vai dizer, Jesus foi ao monte para orar. Normalmente, quando a gente olha nos evangelhos, Jesus, normalmente, quando ele sobe ao monte, ou ele está orando, ou ele vai orar, ou ele está ensinando a palavra do Senhor. Ou ele se separa dos seus discípulos, se separa da multidão e vai em secreto conversar com o Pai. Em alguns momentos, Jesus, como foi no Monte das Oliveiras, no capítulo 5 de Mateus, Jesus sobe um monte, com a multidão para poder ali ensinar. Foi o maior sermão escrito, do Jesus Cristo nos Evangelhos, o Sermão do Monte. E normalmente, Jesus, quando subia ao monte, ele ensinava ou ele orava. Normalmente, ele sempre estava em oração, ou ele se separava para ir para o deserto, ou ia para outro lugar, para poder estar sós com o Pai. E nesse mesmo texto, em Lucas, Lucas vai dizer que ele orou a noite toda. Ele subiu ao monte para orar, e orou a noite toda, Lucas capítulo 6. E aqui diz assim, depois Jesus subiu ao monte, e chamou o que ele quis, quem ele quis, deixando a entender, deixando a compreender, para que a gente venha tirar qualquer tipo de dúvida, que nós possamos, por si só, escolher a Deus. Por si só, escolher a Cristo. Tem que ter um chamado, tem que ter um pressuposto antes de qualquer decisão nossa, antes de qualquer ação nossa. Primeiro, Deus nos chama. Primeiro Ele fala conosco, primeiro o Seu Espírito Santo trata o nosso coração, primeiro o Espírito Santo gera em nós fé, acrescenta e gera a verdadeira fé, a fé salvadora, a fé que veio pela graça, para que nós possamos ter a mudança de mente, para que nós possamos ter a mudança, se arrepender dos nossos pecados e assim poder se sujeitar. A nossa resposta é nos render ao Senhor.
Quando a gente viu o Senhor chamando os 4, aqui no capítulo 1, versículo 16, ele olha para eles e diz: segue-me. Deixaram tudo e foram. Estava Pedro e André trabalhando no barco, eu consertando a rede. Jesus olha e diz: segue-me. Está João com Tiago no barco do seu pai. Jesus olha: segue-me. No capítulo 2, versículo 13, vai também dizer, Jesus quando olha para Levi e diz: segue-me. E esse segue-me do Senhor, esse chamado do Senhor. A gente olhando para esse texto, até o momento que estudamos Marcos, mas também olhando, né, para a antiga aliança, né, o Antigo Testamento, a gente vai ver que todo o chamado do Senhor tem essa característica. O Senhor, Ele quando chamou Abraão, Ele chega para Abraão, né, que antes era Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar que te mostrarei. A Bíblia vai dizer que Abraão fez imediatamente, pegou suas coisas, tudo que era seu, o seu gato, todos os seus pertences, a sua esposa, e levou tudo que era dele. E saiu junto da família, saiu da cidade que talvez ele já tenha nascido e crescido naquele lugar, onde tinha irmãos, onde tinha parentes, e agora saindo para um lugar que ele nem sabia dizer. Para onde é que tu vai, Abraão? Eu estou indo, não sei para onde eu vou. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus me chamou e eu preciso obedecer. Quando veio o chamado, irmão, todos esses chamados, Isaías, os céus se abrem, e ele tem aquela visão de Deus sentado no alto e sublime trono, e no momento, no coração de Isaías, era um acerto de conta com Deus. Ai de mim que vou perecer, Deus vai me julgar agora pelas minhas atitudes, pela minha vida, por tudo quanto eu tenho feito. E ele diz: ai de mim, porque ele sabia que sua vida e seu comportamento não era uma vida que agradava a Deus. Até o momento Deus não fala, mas a imagem já fala tudo. No momento que ele vê aquela visão, aquele Deus sentado no alto sublime trono, e os querubins lá voando, cobrindo o rosto de Deus, voando e cobrindo os pés de Deus, os seus próprios pés. Seus próprios olhos se cobriam e voavam, e dizia: santo, santo, santo. Deus estava revelando para um pecador miserável chamado Isaías a sua santidade, a sua glória e o seu poder. E é exatamente isso que Deus ainda faz hoje. Quando pregamos o Evangelho, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo faz através da mensagem do Evangelho. Ele apresenta a cada um de nós os nossos pecados, apresentando o poder de Cristo Jesus, o amor e a justiça de Cristo Jesus. Assim que ele revela a grandeza do amor e da justiça de Deus, apresenta também o nosso pecado. O nosso pecado sempre está lá, mas é necessário se revelar a glória de Deus, para que a gente possa entender que não estamos adequadamente andando como deveria andar. E Jesus, quando chama, meus irmãos, todo chamado de Cristo, todo segue-me de Cristo, vem e segue-me, dependendo da tradução. Jesus não está fazendo um pedido. O Senhor, Ele olha e diz: vem-te embora me seguir, vem ser meu discípulo. Não é uma pergunta, é um chamado. Não é uma pergunta, é uma ordem da parte de Deus. Você vê que Deus não perguntou a Abraão: você quer vir me seguir? Você quer que vá para você quer conhecer um caminho novo, uma terra nova? Não. Deus chama Abraão e diz: sai daí e vai, porque eu tenho um chamado, porque eu tenho uma obra. Deus não chama ninguém, irmãos, que quando Ele chame, o propósito do seu chamado não seja usar esses instrumentos, seja homem ou seja mulher, para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Jesus quis chamar. João capítulo 16, versículo 15. Não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça.
Jesus ele deixa claro na sua palavra. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 29, ele vai deixar claro que ele nos chamou de antemão, que ele nos glorificou, que ele nos santificou para ser imagem do seu Filho. Efésios capítulo 2, ele vai dizer: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas quando a gente vai para o versículo, até o versículo 10, ele vai dizer: mas depois de salvo, tem uma obra já determinada pelo Senhor, para que nós possamos andar nela. Que nós possamos andar nela. O chamado do Senhor, mesmo que aqui seja para os 12 em particular. Muitos teólogos vão dizer que aqui já tinha vários discípulos, não só tinha esses. E, particularmente, Jesus sobe ao monte e chama esses 12 com ele. E com esses 12 que ele chama, ele separa, separando, ele designa e os chama de apóstolos para que eles fossem enviados, mensageiros, pregando a palavra e expulsando todo tipo de demônio, para que o poder do Senhor estivesse sobre ele e aonde ele chegasse, que tal autoridade representasse a autoridade de Cristo. O Senhor chama, verso 13, depois Jesus subiu ao monte e os chamou quem quis. Aí esse texto vai apresentar a soberania de Deus, a soberana vontade do Senhor. E vieram para junto dele todos qual Jesus chamou, responderam ao Senhor indo, obedecendo, responderam, se rendendo ao chamado. E todos foram para junto de Jesus. Versículo 14. Então designou, deu papéis para que estarem com ele e para os enviar a pregar. Estarem com ele. Ele chama, eles chegam junto. Naquele momento eles chegam junto. Mas Jesus diz: vocês não vão estar só junto agora. Para onde eu for, vocês estarão comigo. Para o lugar que eu for, vocês vão comigo. Vocês vão aprender na prática. Vocês vão estar juntinho. Vai ter coisas que não vai ser a multidão que eu vou ensinar. Vai ser só para vocês. Como também tem situações de doutrina bíblica que o Senhor não ensina para os 12, né? Ensina para uma pessoa só. Como foi para Nicodemos. Como ele falou com aquela mulher do fluxo com aquela mulher samaritana no capítulo 4 de João. Quando o Senhor, ele traz sua doutrina, a sua mensagem, dependendo da quantidade de pessoas. Quando ele escolhe, quando o Senhor tem um plano, quando ele já determinou, ele vai lá, chama, separa, prepara e o envia. Prepara e envia. Venham, sejam meus apóstolos, meu mensageiro. Eles chegaram junto. Chegando, Jesus disse: vocês vão ficar comigo, viu? Na nossa cultura, isso pode até ser estranho, irmãos. Mas a gente indo para 2000 anos atrás, a gente vai ver como era que se estudava, principalmente o método filosófico da época, como é que o Império Romano fazia. Normalmente, aqueles que tinham dinheiro, os senadores, o povo do Império, o povo nobre, eles pregavam um só professor para ensinar desde criança, até ele estar na fase de ser responsável por si mesmo. Todas as matérias. Tudo o que devia entender da vida. Esse professor normalmente até sabia lutar, sabia usar uma espada, conhecia a filosofia, conhecia a história, conhecia as línguas. E tudo o que o aluno precisava. Então aquele mestre normalmente vivia a vida toda no lar, com aquela criança, virando adolescente. Tinha um horário para aprender tal estudo, tinha um horário para poder lutar com a espada. E assim normalmente era os discípulos com seus mestres. Jesus com 33 anos, o povo já adulto, Jesus os chama e chama para ser discípulo depois de velho. Isso não era uma coisa comum. Mas o reino de Deus não é comparado a nenhum reino deste mundo. As motivações do homem, a cultura humana, humanista, não se compara àquilo que Deus preparou, àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Toda vez que você viu uma criança dessa crescendo, adolescente, virando um adulto, chamava o tal filósofo, o tal doutor, o tal mestre, para dizer que aquele menino só tem aquele conhecimento e tinha aquele caráter, e andava e falava daquela maneira, graças a tal mestre.
porque desde pequeno ensinava. Já Jesus chama homens que não são cultos, homens que não são formados, pescadores, coletores de impostos, zelotes. Normalmente, quando a gente vai ler o nome dos discípulos aqui, a gente vai ver versículo 16 e versículo 19, só os nomes dos discípulos, e a gente vai ver que nenhum deles se destacava por conhecimento douto, nenhum deles se destacava por riqueza, nenhum deles se destacava por ser ricos. Nenhum deles, irmãos. Jesus, ele chamou de vários lugares diferentes. Quando a gente vai procurar aqui ver, estudando a geografia, de onde moravam esses discípulos, eles moravam em várias partes diferentes de Israel, da Palestina. Pessoas humildes, simples, sem formação, mas que o Senhor chamou para preenchê-los com o seu conhecimento, para preenchê-los do Espírito Santo e para que eles fossem, aleluia, cheios da graça de Deus. Homens que aprenderam com Cristo, deram 3 anos para ver, para compreender e entender que Jesus é Deus. Homens que andaram com Jesus para representá-los. A gente vai ver no versículo 13 de João, capítulo 13 de João, quando Jesus começa a falar que ele vai morrer, que é necessário ele ir para Jerusalém, que é necessário que o Cristo seja morto. Se cria uma tristeza no coração dos discípulos. Cria uma tristeza no coração dos discípulos, porque tudo em meio à situação política, econômica, a situação que Israel vivia, nada foi melhor do que a chegada de Jesus para aqueles homens. Você não vai ver, irmãos, um texto num evangelho dizendo que um desses discípulos estava doente, que um desses discípulos estava leproso, que um desses discípulos estava paralítico, que um desses discípulos eles estavam cego. Não. Nenhum texto vai dizer que o motivo deles continuar seguindo a Jesus tinha sido um grande milagre no corpo deles. Mas Jesus deu a esses discípulos algo muito maior do que ressuscitar um morto, algo muito maior do que curar a cegueira, a surdez, curar quem é leproso, curar quem é paralítico, levantar um morto. Jesus, ele expôs, andou com eles, ensinou a eles. O próprio Deus encarnado estava junto deles. Não tinha como ver um pecado em Cristo. Ao contrário, tudo que se manifestava em Cristo era graça, era luz, era poder, era amor, era justiça. Não existia falha, não existia injustiça, não existia pecado. Eles podem conviver com Jesus. Eles passaram 3 anos, irmãos, vendo Jesus manifestar os seus milagres, mas mais importante que isso, ele fez Jesus manifestar a justiça de Deus. Jesus se submeteu a pagar os impostos, como homem comum da época. Manda Pedro pescar e tirar 2 moedas e pagar a dele e a de Pedro. Dá César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus estava ensinando? Existe um tributo aqui nos homens, porque ele é o imperador aqui na terra, mas também existe um tributo ao Deus Todo-Poderoso, que é dono de toda a terra. Se temos o dever de pagar nossos impostos, muito mais temos nosso dever de ser adoradores, que serve, que ama, que anda na palavra de Deus, que vence a si mesmo, que nega-se a si mesmo, que toma a cruz de Cristo e vai seguindo a Ele. Existem tributos para pagar a César. Ele pergunta, quem que está aí? De quem é essa imagem? É dele, então é dele. Jesus estava dizendo, mas eu estou formando a minha imagem em vocês, a imagem do próprio Deus em vocês. Jesus estava ensinando eles a ser como si mesmo. Jesus não chamou somente os discípulos para ser discípulos, irmãos. Ele chamou Jesus para ser deles, pertencer a eles. Jesus é mestre para ensinar, mas ele é Senhor, ele é dono dos discípulos, ele é Senhor dos discípulos. Ele está mostrando aos discípulos quem o governava, não só eles, mas como todo mundo é o pecado. Mas aquele que conhece a verdade é liberto por ela. E Jesus depois diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Está dizendo, ou vocês são servos do pecado ou servem a mim.
Ou o Senhor de vocês é o pecado, ou eu sou o Senhor. Jesus não era um mero mestre, ele era Senhor, dono. E quando muitas vezes as pessoas estão procurando os discípulos, interrogando os discípulos, procurando os discípulos alguma coisa por causa do ministério de Jesus, Jesus sempre toma a frente defendendo o que é dele. Jesus toma a frente. Perguntaram aos discípulos por que eles se sentem como com pecadores e publicanos. Perguntaram aos discípulos. Jesus, ouvindo, vai responder: os sãos não precisam de médico. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus está dizendo, é aqui o lugar que eu devo estar, no meio de pecadores e de publicano e de doente, porque eu que vou curar, é eu que vou perdoar os pecados, é eu que vou restaurar, é eu que vou transformar, é eu que serei aquele que só vão a Deus, ao Pai, a não ser por mim. É isso que Jesus estava preparando os discípulos, para esse trabalho. Jesus ensinou os discípulos falando, trazendo a sua doutrina através de parábolas do ensino verbais. Jesus ensinou seus discípulos através das práticas. Quando todo mundo pegou aquela mulher em adultério no capítulo 8 de João, Senhor, está aqui para poder testar Jesus. A lei de Moisés é para apedrejar. O que é que tu diz? Jesus fica calado e continua perguntando, insistindo. Jesus escrevendo no chão, até ele dizer que não tem pecado, quem não está em pecado, quem não contém pecado em sua vida, seja o primeiro a lançar a pedra. Essas palavras de Jesus foi diretamente na mente e no coração, e eles começaram a fazer uma autoanálise em suas vidas e viram que também eram pecadores, e se fosse por isso, também tinha que ser apedrejados. Aí alguém pode perguntar assim, mas não está se contradizendo porque Moisés disse isso lá atrás? Lá atrás a cultura era outra, estava se formando uma comunidade, se formando uma cultura. O povo estava preenchido, a mente e o coração das pessoas, do povo de Israel estava preenchido com a cultura e com os costumes do Egito. Toda vez que tinha alguma coisa que dava medo, eles começavam a reclamar de Moisés, desejavam voltar para o Egito. Porque mesmo escravos, mesmo dominados, eles tinham que comer. Mesmo escravos e mesmo dominados, eles tinham um cantinho para dormir. Deus está cumprindo a promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, usando Moisés para tirar o povo da terra do Egito, para ir para a terra que mana leite e mel, irmãos. Mas o coração deles estavam querendo a segurança do que comer, a segurança onde dormir, independente se eram chicoteados, mortos por brincadeira, tratados como animais e cachorros. Existia um desejo de segurança visível, mais importante do que a promessa do Deus invisível. Quando começaram a morrer Moisés, perguntaram a Moisés, não tinha cemitério, trazendo para hoje, né? Suficiente não para ser enterrado lá, viemos morrer aqui no deserto. O que reinava na mente e no coração daqueles homens, daquelas mulheres, era pouquíssima segurança, mesmo escravos, mesmo não tendo dignidade, mesmo tratados como animais. E Deus estava levantando, foi Deus que disse a Moisés, diz ao meu povo que eu desci para os livrar, que eu ouvi o vosso clamor. Irmãos, precisamos aprender com as Escrituras. Jesus, quando nos chama para ser discípulos e discípulas, Ele está nos chamando não só para aprender com Ele, Ele está nos chamando para representá-lo. Para onde vamos, estamos representando Cristo.
Independente da idade, independente do bairro, se tem carro, se anda a pé, se é de bicicleta, né? Se é no bairro chique, feita a torre, né, irmão? Não importa. O certo é, ali tem um cristão, ali tem um crente, ou o nome mais usado hoje é evangélico, para todos esses ser representante de Cristo. Ouvir o chamado, através da pregação do Evangelho, o Senhor apresenta a sua glória, apresenta a sua santidade, que ao mesmo tempo reflete em nós o nosso pecado. O mesmo que aconteceu no coração de Isaías, acontece no coração daqueles que são convencidos pelo Espírito Santo. É a mesma coisa. Deus abre os céus, mostra a glória, e quando Deus mostra a glória e vai nos convencendo, ao mesmo tempo que Ele nos convence que Ele é justo, que Ele é amoroso e que Ele é poderoso, ao mesmo tempo Ele nos faz lembrar em que situações estamos, que estado de miséria, de pecado estamos. Não precisou Ele dizer nada. Através da voz foi a imagem, quando Ele viu, ai de mim, que vou morrer, porque a palavra parecer morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Outra palavra, mesmo conhecendo a palavra, eu estou vivendo como um povo mudando e não estou vivendo em santidade. Eu estou me misturando. Eu me conformei com a cultura pecadora deste povo. Eu me contaminei, eu me conformei em viver de maneira que não agrada a Deus. Mas quando Deus abre os céus e os olhos de Isaías vê a glória de Deus tremenda, maravilhosa, ele também enxerga quem Ele é. O que Ele era não incomodava ao ponto dele querer mudar, mas quando Deus revela quem Ele é, ao mesmo tempo Ele reflete quem somos. E agora corremos para a cruz. Corremos para a cruz. Corremos para a cruz. Quando Ele diz, eu sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios, Ele viu o querubim vindo com Atenais, que se tirou debaixo do trono de Deus e queimou sua boca. Depois que Ele está limpo, quem enviarei? E quem há de ir por nós? É assim, irmãos, olha direitinho, trazendo para o Novo Testamento, trazendo para essa passagem. Jesus chamou quem Ele quis. Ele quis chamar Abraão, Ele quis chamar Jacó, Isaac, Ele quis chamar Gideão, Ele quis chamar Elias, Eliseu, Ele quis chamar Isaías, Ele quis chamar Ezequiel. Todos os profetas na Bíblia foi Deus que quis chamar. Todos os reis, a maioria dos reis que foi levantado, foi Deus que quis chamar. Os sacerdotes da tribo de Levi para aquilo que era espiritual, foi Deus que quis chamar. E agora Deus também, Ele se humaniza, o Deus conosco, Emmanuel. Ele desce a este mundo e agora está chamando discípulos e servos para ser sua igreja, para ser sua noiva, para não só segui-lo, andando e aprendendo e ouvindo, mas olhando para Ele, e Ele sendo o primeiro exemplo, o maior exemplo de caráter, de santidade, de amor, de benignidade, de alegria, de gozo, de comunhão com o Pai. Quem era mais exemplo para os discípulos da oração era Jesus. Jesus não só disse, só entra no teu quarto, vai para os teus aposentos, tranca e vai orar em secreto. Jesus saía e ia orar em secreto. Ele dava exemplo de oração. Jesus ia comer, Ele dava graças. Jesus ia multiplicar o pão, Ele apresentava, dava graças, e o milagre da multiplicação do peixe e pão acontecia. Jesus era grato pelo que Ele estava comendo. O Senhor era exemplo de gratidão, o próprio Senhor era exemplo de oração, o próprio Senhor era exemplo de amor, o próprio Senhor era exemplo de santidade, o próprio Senhor era exemplo de justiça. Mas é justo pagar o imposto? Ele chama-nos, entenda isso. Você não vive com Ele, você não está com Ele porque você quis a priori. O primeiro querer foi o de Cristo. Você respondeu. Mas que resposta foi essa? Você respondeu quando você
se entregou, você respondeu quando você, aleluia, quando você cedeu, quando você se lançou aos pés do Senhor, quando você se rendeu ao chamado. Essa foi a sua resposta. Não foi assim, eu quero. Vem, eu vou. Não foi assim. Não foi isso. Jesus nos chamou como chamou os discípulos. Ele nos deu uma ordem. Chamou através da sua palavra. Ele chamou quando Ele nos fez entender a graça. Ele nos chamou quando Ele começou a nos ensinar quão grandes pecadores de longe de Deus, imundiça nós somos. E mesmo Ele sendo tão santo e puro, Ele teve que subir à cruz para que o seu sangue derramado, o sacrifício perfeito, a justiça em Deus, pudesse lavar os nossos pecados. Mesmo muitas vezes sem compreender totalmente e plenamente, porque não entendemos, mas Ele nos lavou e nós estamos aqui porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Não estamos aqui porque somos pregadores, não estamos aqui porque temos 200 anos de evangelho, não estamos aqui porque temos um cargo na igreja, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para ser seus discípulos, nos chamou para aprender a sua palavra e nos chamou para representá-lo aonde quer que chegarmos. Não importa, irmão, a gente tem que estar mais preocupado com os olhos de Deus do que com os olhos do pastor. A gente deve estar mais preocupado com os ouvidos de Deus do que com o ouvido do pastor. Tem gente na frente dos irmãos, junto de alguém crente, ele se comporta de uma maneira, mas quando olha para um lado, olha para o outro, não tem, eles não estão nem aí. Aí sai pornografia da boca, sai palavrão da boca, sai atitude violenta. Por quê? Porque não é temor. Por quê? Porque não está aprendendo. Não é que Jesus não está ensinando. Ele que não está aprendendo, ela que não está aprendendo. Porque é só ler a palavra, a gente vê o exemplo do próprio Cristo. E todas as quedas que a Bíblia nos ensina, irmão, não nos ensina para nos dar o direito de dizer, se Davi fez, eu posso fazer. Você entendeu o preço que Davi pagou? Você leu a Bíblia e viu o preço que Davi pagou? Davi foi perdoado, foi restaurado, sim, mas teve um preço. Você vai ver o preço de Abraão, quando diz que Sara, a irmã dele, para Faraó, com medo de morrer. Você viu o preço que Abraão pagou? Todas as quedas que estão na Bíblia, irmão, seja qual for o profeta, qual for o homem de Deus, que Deus permitiu, está escrito, as suas falhas, os seus erros, não é para dizer assim, eu também tenho o direito de pecar, não, é para dizer assim, você está vendo qual o caminho foi errado que ele tomou, então não tome o mesmo caminho, tome o outro. Qual foi o caminho errado que ele tomou? Ele fez que não estava ouvindo a Deus, ele não temeu a Deus, ele não respeitou a Deus, ele não se preocupou com a mão de Deus, com as consequências do seu pecado. E qual outro caminho? O outro caminho é de Deus ser prioridade, amar o Senhor, e a nossa vida estar alegre e gozando no Senhor e não no pecado. Mas Pedro pegou a faca, a espada, o facão, arrancou a orelha de Malco. Mas quando Pedro fez isso, ele amava o Senhor de verdade? Você lembra que depois disso ele começou a negar o nome de Jesus, dizer que não conhecia? Mas depois que Jesus ressuscita, chama Pedro, e Pedro obedece, ficou até descer sobre ele o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, agora pregava o Evangelho e era preso, pregava o Evangelho e era preso, pregava o Evangelho e era preso, até morrer pregando o Evangelho. O Senhor nos chamou porque Ele quis chamar. Não foi nada que fizemos que chamou a atenção de Deus, que Deus não é pego em surpresa, Deus é soberano. A gente não fez nada. Tem gente que diz assim, Deus chamou o apóstolo Paulo porque ele era poliglota, conhecia a filosofia, a teologia e tanta magia, não era cidadão romano, era fariseu, então era muito fácil usar um cabo desse. Será, irmãos? Esse povo está lendo a Bíblia, não, é? Tem gente que só vive de pregações, mas não lê a Bíblia.
Aí se pregar, a pessoa pregou errado, então ele vai repetir, feito um papagaio errado também. Paulo, irmão, caçava a igreja, matava, prendia e se alegrava com isso. E muitas vezes o apóstolo falou, e eu sou um dos piores pecadores, porque eu persegui a igreja do Senhor. Paulo não tinha um preparo que Deus queria, não, irmãos. Não é assim que as coisas acontecem. Primeiro ele tem um chamado. Depois do chamado, andando com o Senhor, há esse preparo. Então designou os 12, quais chamou de apóstolos, mensageiros, para estarem com ele. Versículo 14, para estarem com ele. Versículo 3 vai dizer que ele chamou quem ele quis. E o quem ele chamou, quem ele quis, a sua soberana vontade, foi até Cristo. Foi junto para Cristo. E depois que foi junto para Cristo, não é para estar junto comigo somente agora, versículo 14. Então chamou os 12, os chamou de apóstolos, para estarem com ele. E estando com ele, ia estar de frente do exército, do reino de Deus, e agora ia pregar, ia ser os primeiros, depois de Cristo, a pregar, ia ser eles. E quando viesse demoniado, os primeiros, depois de Jesus expulsar demônios, ia ser eles. Porque no meio desse chamado, irmão, o chamado, junto com o chamado, Deus quando nos chama, Ele chama primeiro para a salvação, para a conversão, para a regeneração. Ele nos chama para ser convertidos. Ele nos chama para que nós possamos conhecê-lo, quem Ele verdadeiramente é, apresentando, como foi com Isaías, a sua glória, o seu amor, a sua justiça, e refletindo o nosso pecado. Quando entendemos que somos pecadores, entendemos que só há um jeito de fugir da condenação desse pecado, do inferno, é através de Jesus, é correr para a cruz de Jesus, é ter Jesus como Senhor, é pedir a graça e a misericórdia do Senhor, é pedir perdão de Deus, para que através desse perdão, Ele tenha misericórdia e nos salve, nos lave, nos purifique e faça-nos ser discípulos seus. Ele nos chama para a salvação. Esse chamado para a salvação é para estar justamente, versículo 14, para estar junto de Deus. Você é o cristão, o que significa isso? É andar nos passos de Cristo, quer ser cristão. É ser discípulo de Cristo, quer ser cristão. É andar na doutrina de Cristo, quer ser de cristão. É viver uma vida prostrada, amando de todo o seu coração aquilo que Cristo ensinou. Para você andar com Ele. Precisamos andar com Cristo. Quando falamos de provações, tribulações, de dores, a gente tem que costume dizer que Deus anda conosco, Deus está conosco. Mas entenda, Ele chama-nos para a salvação, Ele nos chama para o arrependimento, Ele nos chama para ser seus discípulos, para morarmos nele, para Ele morar em nós. Ele nos lava, nos faz casa limpa, purificada e vem morar em nós. É por isso, para onde a gente for, Deus vai. As nossas atitudes têm que estar arraigada à doutrina santa, pura e justa do Senhor. Ele está em mim, Ele está na igreja, somos morada do Espírito Santo. A doutrina, o seu conhecimento, o seu ensinamento, somente o seu ensinamento, somente suas palavras, sem o Espírito Santo para não colocar em nossos corações, em nossa mente, sem o Espírito Santo para interpretá-las, sem o Espírito Santo para dar discernimento, sem o Espírito Santo para tirar a cegueira espiritual, a gente não entende nada. Nada. Tanto ateu lendo a Bíblia e continua do mesmo jeito. Tanto padre lendo a Bíblia e continua do mesmo jeito. Com esse espírito que lê muito a Bíblia, mas continua do mesmo jeito. Presos. Pessoas que lêem a Bíblia em casa. E por causa disso, se levanta uma alta justificação deles mesmos, como um legalista, uma justiça própria, e continua do mesmo jeito. Mas é o Espírito Santo, irmão, através da palavra, que nos faz ver a luz. É Ele que abre os nossos olhos, e aquilo que para nós era escuridão, não entendíamos nada, agora o Espírito Santo vem, abre nossos olhos, entendemos a graça, o amor, aleluia, entendemos a doutrina, entendemos o ensinamento do Senhor, e agora nós possamos andar naquilo que o Espírito Santo nos ensinou
ensinou através da palavra, e a nossa vida glorificará a Deus, e a nossa vida, irmão, glorificará o Senhor. Seremos instrumento da sua glória. Seremos instrumentos do seu amor. Seremos instrumento da sua justiça. Ele chamou para estar no lado dele. Para fazer o que é no seu lado, Senhor? É para trazer o copo d'água. Quer dizer, trazer a cultura daquele tempo. Os senhores tinham seus escravos que ficavam ao lado. Para fazer qualquer tipo de coisa. Para abrir uma porta, para tirar o sapato, a sandália dos pés, lavar os pés dele quando chegava em casa. Era tanta coisa. Vocês vão me servir quando vocês obedecerem a palavra. O serviço da igreja é quando a igreja ela se rende ao ensinamento de Cristo. O serviço da igreja é quando a igreja ela se rende às ordens de Deus. Nós servimos a Cristo e servimos a Deus quando nos rendemos àquilo que Ele ensinou. E algumas vezes sem entender, mesmo que nós temos a obrigação de correr atrás para compreender. Porque não pense no capítulo 6 ali de João, quando Jesus estava falando do pão da vida, que é aquele que come da minha carne, né, não tem pacto comigo, né? E os discípulos todos, uma multidão, foram embora porque não entendeu. Começaram a ficar chateados, sem compreender, acharam absurdo e foram embora. Os 12 ficam. Quando Pedro diz, para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ele tem certeza que toda a palavra de Cristo é de vida eterna, mesmo quando ele não compreendia. Mesmo que ele não compreendesse na hora, ele se pedia depois. Jesus dava parábolas. Ele não entendia. Quando estava sozinho com Jesus, Jesus ia, e o trigo, e o joio. Jesus falava a palavra no meio da multidão e eles ficavam lá agoniados para estar sós com Cristo, para perguntar qual era a interpretação daquela parábola. Precisamos ser assim, irmãos. Precisamos ser assim. Tem coisa que a gente lê, ou que a gente ouve a pregação e não compreende. Procure o chefe. Vocês têm, graças a Deus, homens de Deus, mulheres de Deus também, para poder trazer a palavra, para conversar, para chorar junto, para explicar aquilo que for necessário. Sabe qual é a diferença de uma pregação aqui, agora, vocês aí, e um aconselhamento? Deus é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas tem certa coisa que num aconselhamento é só você. Aqui tem palavra que a gente pode olhar para dizer para quem, hein? Né? Vou dizer, todo mundo está no mesmo barco, então não é só para mim não, né? Porque cada um conhece o seu coração, Deus muito mais. Mas quando estamos sozinhos com Deus, no meio de um aconselhamento, qualquer palavra de repreensão é só para aquela pessoa, qualquer puxão de orelha é para aquela pessoa. Né? É para fazer assim, para fazer assado, não faça mais isso, deixe de fazer isso, for fazer isso agora, faça desse jeito. A Bíblia diz assim. É por isso que ninguém gosta de aconselhamento, não, mas isso é bom. Porque só assim que aprende. Só assim que aprende. Quando Jesus nos chama para junto dEle, para estar próximo dEle, pertinho dEle, para ser discípulo dEle, mas também para representá-lo quando pregar o Evangelho. Que Evangelho, as boas novas, que boas novas? De que o meu Salvador, há mais de 2 anos atrás, Ele trouxe. Qual? Ele mesmo é esse Evangelho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a resposta de Deus para a necessidade, para a salvação do homem. O próprio Jesus, o próprio Deus que criou os homens e fez a sua imagem e semelhança. O pecado deformou. Cristo na cruz chama um homem para ser restaurado. Aleluia. Glória a Deus. Ele mesmo nos chama, meus irmãos.
E Ele, dia após dia, quanto mais nos entregamos, mais Ele trabalha em nossas vidas. Quanto mais confessamos e pedimos graça, Deus, eu não quero falar essas palavras mais. Chora de verdade, te arrepende de verdade. Senhor, eu não quero ser ignorante desse jeito mais. Senhor, eu não quero ser julgador, ficar julgando, apontando, feito a ponto. Senhor, controla essa língua, Senhor. É para a glória do Teu nome, é para pregar o Teu evangelho, é para louvar o Teu nome, não é para falar da vida de ninguém. Não é para estar julgando, acusando ninguém. É para a Tua glória, não pode sair bênção e maldição. Essa boca ou é do Senhor ou não é. É por isso que precisamos ser discípulos, irmãos. Qual discípulo pode dizer que saiu palavra top da boca de Cristo? Que Jesus ensinou, basta cada discípulo, cada servo ser igual ao seu Senhor, basta. Porque tem coisa que está na nossa frente e a gente não está enxergando, mas Deus quer abrir nossos olhos. Até isso temos que orar, Senhor, abre meus olhos. Os discípulos tristes, com a chegada da morte de Jesus, Ele não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa dos céus, morada eterna, tem muita, eu vou vos preparar lugar. Mas voltarei outra vez. Eu vou, mas eu volto. E nessa mesma passagem ele vai falar do Espírito Santo, o Consolador, que não vai deixar a gente só, mas terá outro Consolador, para nos conduzir na palavra de Deus, para que a gente não saia da verdade, para que a heresia não venha nos derrubar, para que a gente não seja enganado por falsas doutrinas, ouvir falsos mestres, mas o nosso coração cheio da palavra de Deus possa dizer anátema. Nessa mesma passagem ele diz que é o caminho, eu vou, e vocês sabem o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é estar em Cristo. Qual o caminho para chegar até ti? O caminho sou eu, ande como andei, viva o que eu ensinei, ouça, aprenda, não esqueça, coloque em prática, eu sou o caminho. Só existe uma verdade, sou eu a verdade. Tudo que eu vos ensino é a verdade. E tudo que eu vos ensino gera vida. Porque o homem está morto nos seus pecados, mas quando ouve a palavra de vida eterna, vivifica a alma do homem, purifica a mente do homem, a palavra de Cristo, da vida, irmãos. É por isso que a igreja precisa estar em Cristo. E estar em Cristo não é só fazer, estar em Cristo não é só estar na igreja, estar em Cristo é conhecer a sua doutrina, a sua palavra e chorar pedindo graça a Deus para que o Espírito Santo vá nos moldando. Está tirando o velho homem, o mau caráter do velho homem, o homem mentiroso, o velho homem mentiroso, o velho homem cobiçador, o velho homem egoísta, o velho homem soberbo, o velho homem prostituto, o velho homem adúltero, o velho homem, irmãos, avarento, tudo que está no velho homem. Só Jesus nos dá e gera em nós uma nova criatura, uma criatura que em Cristo tem tudo. Por estar em Cristo tem tudo. Discípulos que olham para o Mestre, vê o Mestre deste salvador. Não é só Mestre, é Senhor de sua vida, é seu Salvador, é o seu dono, é o seu Criador, e nele temos tudo. Precisamos confiar nas promessas, não viver por vista, o justo viverá por fé. Ele falou, acabou-se. Ele prometeu, está tudo bem. Ele falou, está na palavra, amém. Porque a Bíblia diz que mesmo na morte Ele estará comigo, que nada me separará do seu amor. Então eu preciso conhecê-lo, eu tenho que entender que Ele me chamou, foi uma decisão dEle, foi uma escolha dEle. E mesmo que eu olhe para mim no espelho da palavra e diga, eu não presto para nada, o meu lugar devia ser inferno, Jesus, Ele transforma e liberta e nos faz ter o caráter que glorifica o nome dEle. Porque muitas vezes não é só o acusador que nos acusa, o diabo, muitas vezes não é só os irmãos, muitas vezes não é só a família que viveu com a gente antes. Muitas vezes não é somente o povo do trabalho que conhecia a nossa história. Muitas vezes a gente acaba se rendendo à voz do diabo que vem de todos os lados. E caímos no mesmo pecado que Eva caiu. O mesmo pecado que Adão caiu. Deixando de dar ouvido a Deus para dar ouvido a qualquer outro tipo de voz. Jesus te chamou porque Ele quis.
Não foi o que você fez que o agradou. Não foi o que você é, né, que chamou a atenção dele. Não, ele chamou porque ele te ama. Ele te chamou antes da eternidade. Ele te chamou antes de tudo. Para que você pudesse conhecê-lo. Para que você fosse instrumento dele. Para que você fosse a casa da sua glória. Para que você fosse o templo do seu Espírito. O santuário da sua graça. Para que você fosse o testemunho do grande amor e da grande justiça de Deus. Porque de tudo que Deus fez, irmãos, a gente olha os céus, olha que Deus grande. A gente olha o mar, olha que Deus grande. A gente olha uma floresta, faz, meu Deus, como tu és maravilhoso. A gente vê o mar, né? Os animais, faz, meu Jesus é lindo. Mas quando Ele transforma o homem pecador na sua imagem, não tem palavras, irmãos. Não tem palavras, porque tudo que Ele criou, Ele disse, faça, e foi feito. Mas para Ele salvar o homem, Ele desceu e subiu à cruz, para que a sua justiça, para que o seu amor pudesse ser derramado sobre nós. Ele não só falou, Ele agiu. Ele não só falou, Ele desceu. Ele não só falou, Ele subiu à cruz. Vale a pena ser discípulo de Jesus. Quando a gente entender na nossa mente, Deus me chamou. Ah, mas eu sou tão tímido, tão tímida. Deus nos chamou. Ah, mas eu tenho hora que eu falo errado, não troco as palavras, né? Falo matutez. Deus nos chamou. Ah, mas eu acho que eu sou tão ignorante, tem coisa que eu não sei na Bíblia. Deus nos chamou. Ele não está pedindo nada. Ele está dando a ordem. Você me pertence. E se você é de Deus, se você pertence ao Senhor, seja de uma maneira que você queira ou não, Deus vai lhe usar. O que é preciso? Estar junto dEle. Depois que Ele nos chama, Ele nos faz estar junto dEle. Para quê? Para que nós possamos ser enviados a anunciar com palavras e com atitude principalmente. O nosso comportamento vai falar muito mais do que as nossas palavras. O nosso comportamento vai falar muito mais do que a nossa faculdade, do que o nosso diploma. O nosso comportamento vai falar muito mais. Amém, irmãos? Precisamos gozar esse chamado. Deus me chamou, eu pertenço a Ele, vou chorar meus pecados. Deus me chamou, então há esperança. Eu falei besteira, eu pensei besteira, eu agi assim, eu envergonhei, eu entristeci, eu escandalizei, mas Deus me chamou. Então não posso me render mais ao velho homem. Então não posso deixar a me render aos sentimentos, aos desejos do velho homem. Eu preciso gozar a alegria de estar junto de Deus, junto de Cristo, porque junto de Cristo eu só vejo alegria, gozo, paz, vitória, bênção, saúde, caráter, santidade. Deus nunca vai me mostrar no seu ser nada mal, porque Deus é totalmente bom. Agora, muitas vezes, irmãos, a gente vive mais com os problemas, vivemos mais juntos das dificuldades, vivemos mais juntos dos pecados, vivemos mais juntos de ouvindo a voz do diabo, né, o seu julgamento, ou vivemos mais olhando a televisão, as desgraças que acontecem lá, morreu tanto, matou, não sei quanto, a bala foi para onde, atropelou tanto, a gente está tão agarrado com isso que a gente não está junto do Senhor. Precisamos estar junto do Senhor. Não é dormir com a Bíblia do seu lado, não é andar com ela assim, é lá parar e mastigar, é parar e dizer, fala comigo, Senhor. Me ensina, Senhor. Me mostra, Senhor. E depois que você vê, você chora e diz, agora eu preciso ter força para botar em prática, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor me chamou. E esse chamado foi pela graça. Foi um favor imerecido. Mas a tua graça também não é só favor imerecido. A tua graça também é pelo teu Espírito Senhor dando condições sobrenatural para que eu possa viver a santidade que a tua palavra ensina. Tudo, irmão. Deus nunca pedirá nada que eu não possa fazer. Sozinho eu não consigo. Mas com o Espírito Santo eu faço tudo que Deus diz que eu faço.
com o Espírito Santo na minha vida, o pecado está chamando, está dizendo, vem cá, rapaz, vem-te embora. Eu posso olhar e dizer, não, melhor é o Senhor. Melhor é o Senhor. Melhor é estar com o Senhor. Mas aí é tão gostoso, isso é tão bom, tu não já experimentasse. Aí você dizer, mas a alegria do Senhor é melhor. A paz do Senhor é melhor. A presença do Senhor é melhor. Estar perto do Senhor é melhor. Sentir o seu abraço é melhor. Saber que Ele está ao meu lado é melhor. Não tem nada que possa comparar ao amor e à presença poderosa de Cristo em nossas vidas. Nada. Nada, irmãos. Nada. Sabe por que tem gente que está na igreja e começa a pecar? Gente está na igreja e começa a fazer coisas absurdas aos nossos olhos. É porque devagarzinho ele começou a se afastar, mesmo dentro da igreja está afastado de Jesus. Mesmo dentro do templo, dentro da denominação, mas está afastado. Porque não ora, não chora mais seus pecados, não se arrepende mais, não olha mais para a cruz, não entende que é miserável, não entende que sem Jesus não tem condições de vencer o pecado, ou tem a graça de Cristo, ou a gente mergulha no mar do pecado. Não temos que fazer assim, não, sai daqui. Não, temos não. Mas tem ali, em nome de Jesus. Aí sim, pelo sangue de Jesus, aí sim. Mas eu e você não tem poder nenhum para fazer nada contra as obras do diabo. Mas com Cristo, com a obra de Cristo sobre nós, sendo o templo do Espírito Santo e carregando em nós a graça através da palavra de Deus, que preenche a nossa mente e nossos corações, entendendo que Deus quis, o Senhor nos chamou. Mas Deus nos chamou. Irmão, tem pessoas que testemunham, tem seu comportamento tão lindo como Cristo lá fora, que ganha mais vida com seu testemunho, mesmo que ela não veja, do que um pregador. Porque o pregador muitas vezes está aqui, sai, acabou-se. Tem pessoas que olham e faz, e nem diz a você, diz a Jesus, se eu fosse crente, eu quero ser feito fulano, fica calado. Mas tão bonito o jeito, a irmã é tão simples, é tão humilde, ela ajuda todo mundo. Ela sabe que fizeram isso com ela, disseram isso dela, mas ela não está nem aí, continua ajudando. Pessoa que não é vingativa, o que é isso? Só pode ser algo divino, só pode ser Deus, irmão. E muitas vezes a pessoa não diz para mim e para você, mas está falando para Jesus. O seu testemunho, Deus usa o seu testemunho, bom, testemunho que agrade a Deus, para falar ao coração das pessoas, e as pessoas falar com Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Essa lista dos 12 foi aquele separado para continuar o trabalho. Foi os 12 que o Senhor separou, depois que Judas morre, bem Matias, para ter o início da igreja. Jesus sobe aos céus, e os discípulos começam a pregar o evangelho, os sinais acompanhavam os discípulos, e o poder de Deus acompanhava os discípulos, e as pessoas ouviam as pregações, via através dos discípulos os milagres, e Deus usou tudo aquilo para trabalhar nos corações, e milhares de pessoas se converteram. O cano fecha, irmão, o Novo Testamento fechou. Muitas coisas que a gente via, dia após dia, na época dos apóstolos, a gente não vai ver mais hoje. Deus continua curando? Amém. Deus continua ressuscitando? Amém. Mas não sai na televisão, não. Não vai para a rádio, não. Nem pense. Deus continua sendo o mesmo ontem e hoje. Continua. Mas por que não é com essa ação milagrosa do jeito que era antes? Porque a palavra do Senhor é suficiente. Ali foi um ciclo que Deus fechou. Deus faz, mas Deus fará tudo o que Ele quiser hoje pela pregação do Evangelho, pela loucura da pregação do Evangelho. E você tem que ser essa caneta de Deus. Você tem que ser
esse microfone de Deus. Quando Deus dizia assim, vou usar, usou, acabou-se. E a gente continua dando glória a Deus, aleluia, baixa a cabeça, não deixa a soberba se manifestar, porque foi Deus que quis, Deus que fez. E se eu ficar soberbo amanhã, ele não faz mais. Ele troca o vaso, ele vai botar esse vaso aqui para se converter, botar esse vaso aqui no fogo, jogar mais barro nele, que ele deu uma trincada, né? Até prestar de novo para ser usado. Porque toda a glória é do Senhor. Você é um canal de Deus, mas toda a glória é do Senhor. Como disse o apóstolo, somos vasos de barro que carrega o tesouro. É o que está dentro que é maior. É o Espírito Santo que está em nós. Nós somos só vaso de barro, mas o Espírito Santo habita em nós. Então você é um instrumento de Deus. Mas para isso é necessário andar com o Senhor. Reconhecer quem é você e reconhecer quem é o Senhor. Reconhecer, né, o estado que você nasceu, o estado que você veio e o que o Senhor fez por você. Isso todo dia. Todo dia eu tenho que olhar para a cruz e lembrar. Era inferno, mas agora é céu. O caminho era inferno, mas agora é céu. O mundo todo diz que é inferno, mas o que importa é a palavra do Senhor. Quem me disse foi preparar lugar e vai vir buscar para ir para o céu. Amém, irmãos? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tua graça e misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos, Pai. Quem éramos e quem nos tornamos se permitimos que o velho homem se manifeste. Quem éramos, e se não vigiar, e se não buscar, e se entregar ao velho homem, e seríamos ainda pior. Mas a tua graça em Cristo Jesus nos alcançou. A pregação do Evangelho, a loucura da pregação. Aleluia, seus instrumentos, homens e mulheres, que pregaram o Senhor, que foram canais de bênção, e entrou nos nossos ouvidos a tua voz, a tua palavra, e o teu Espírito Santo foi tratando na nossa mente, no nosso coração, e até hoje continua, Senhor, porque aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoará, até o dia do Senhor. Estamos sendo preparados, tratados, cada dia, para o dia da tua volta, Senhor. Trabalha em nossas vidas, trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor. Não queremos ficar caindo nesses pecados. Não queremos ficar, Senhor, caindo, falando besteira, deixando coisas preencher nossa mente que não é para a tua glória. Não queremos deixar que sentimentos entre nosso coração que não vêm de ti. Pertencemos a ti, Senhor. Ajuda-nos a vigiar, ajuda-nos, Senhor, gera em nós fome e sede da Tua palavra. Deus, gera em nós desejo, fome de estar orando, Pai, de Te buscar, de conversar contigo, de sentir a Tua presença, de chorar nossos pecados, de apresentar nossas aflições, sabendo, Deus, que Tu és ouvindo, estás nos consolando, e no Teu tempo o Senhor tomará, aleluia, ação ao nosso favor, ação que glorifica o Teu nome, Senhor. Pai, abençoa nossas vidas, abençoa nossas famílias. Tu nos chamaste, Tu que nos quisesse, desde a fundação do mundo, Ele está nos dizendo, vem para perto de mim, onde nós aprenderemos, teremos unção, graça, poder, Te conheceremos mais da Tua palavra, mais do Senhor. Para quê? Para que o Senhor nos envie para pregar o Evangelho, mais de Ti, o Senhor vai nos enviar para repreender demônios, quanto mais de Ti devemos, Senhor, aleluia, mais possamos, Senhor, representar o Teu nome em nossas vidas. Mas podemos representar o Teu nome em nossas vidas. Pai, ajuda-nos, nos cobre com Teu sangue, nos leve em paz para os nossos lares, abra as portas, Senhor, cura as enfermidades, ó Deus, mas principalmente, aviva a Tua igreja, aviva-nos, ó Deus,
Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Traz o teu povo para perto de ti, porque perto de ti, Senhor, aleluia, teu povo cheio do teu Espírito Santo não vai ficar parado. Vai ser aquele leproso que era para ir direto para o templo, onde chegava ele dizia: Jesus me curou, Jesus me limpou, Jesus fez isso na minha vida, o Senhor agiu, o Senhor mudou minha história, aleluia. Jesus tem poder, Ele me deu alegria, Ele me deu gozo, Ele me dá paz, Ele fez na minha vida, Ele está fazendo, irá fazer muito mais em nossas vidas. Mas precisamos estar juntinho de Ti, porque quanto mais de Ti temos, como disse, prata e ouro não temos, mas o que temos tem que ser da Tua parte, nós daremos para a glória do Teu nome. Fica conosco, assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e me dê a paz. Amém, irmãos? Oh, glória.